a árvore do conhecimento do bem e do mal em sua dupla natureza. Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz-nos assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a alimentação, e a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9. A palavra ciência tem como sinônimo conhecimento. O texto diz que a árvore tinha duas naturezas, proporcionando para os que comessem do seu fruto o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. O texto nos diz que o fruto daquela árvore em si não era mau, era apenas para dar o conhecimento do bem e do mal. O primeiro casal, Adão e Eva, já conhecia o bem, porém, sem a devida estrutura, teve a curiosidade de conhecer o mal. Deus, na sua presciência, já sabia que o homem tinha estrutura, ou seja, não tinha estrutura para administrar o conhecimento do mal sem ser dominado por ele. Por isso avisou o casal, dizendo: De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Satanás, com a sua natureza má, em seus argumentos a Eva, tinha como objetivo induzir o primeiro casal ao mal. Deus, na sua presciência, já sabia que o homem seria induzido por Satanás com a proposta enganadora, semelhante ao que vemos hoje nos sistemas políticos. 1 Pedro 1, 18 a 20 e Apocalipse capítulo 13, versículo 8, nos diz que a morte de Cristo para o resgate do pecador já estava no projeto da salvação de Deus antes da criação do mundo. Isto é, Deus já previa a queda do homem antes mesmo da sua criação e por isso já programou o plano da redenção em Cristo Jesus. A morte de Adão e Eva e de toda a humanidade. Quanto à morte de Adão e Eva, distribuindo essa herança para todos os seus descendentes, não se trata da morte física, e sim da separação espiritual de Deus, conforme lemos em Efésios capítulo 2, versículo 1, mortos em ofensas e pecados. Romanos 3, 23 diz: Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Disse Deus ao homem que a sua morte seria no momento da transgressão em relação ao fruto proibido. Se a morte fosse física, Adão e Eva teriam sido mortos imediatamente ao comer do fruto e assim não teria tido tempo para gerar seus primeiros descendentes. Pecado significa transgressão a Deus e morte, ou seja, pecado significa transgressão a Deus e morte. O salário ou a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6. As misericórdias de Deus para a raça humana trouxeram Jesus ao mundo, levando-o à cruz e ao terceiro dia, ressurgindo dentre os mortos, vencendo a morte e distribuindo a natureza da ressurreição para todos os que estão em Cristo. Isto é, até hoje, a ressurreição literária dos seguidores de Cristo ainda não aconteceu, mas no conceito de Deus, a nossa ressurreição já está garantida com base na nossa fé em Jesus Cristo. Se você ainda não depositou todos os seus cuidados a Cristo, faça isso hoje, para que tenha direito à ressurreição dos santos no dia do arrebatamento, ou a substituição do corpo humano pelo corpo celeste.